Olá, eu sou a Bruna Rodrigues, eu sou artista visual, eu pinto, eu fotografo, eu desenho, eu pinto murais e também sou tatuadora. E hoje eu vou contar um pouco sobre o meu processo na pintura, como eu cheguei até aqui, com as pinturas das mulheres no espaço da tatuagem. Com 14 anos eu comecei a ter muito interesse pela fotografia e comecei a fazer um curso de fotografia analógica no território da Paz em Esteio. Lá, ao mesmo tempo, estava acontecendo um curso de pintura mural. Então, eu terminava a aula de fotografia analógica e ia para a aula de pintura mural. Eu descobri que eu gostava de pintar. Então, eu comecei a ver uma possibilidade de começar a não só estudar isso, mas fazer disso o meu ofício. Eu prestei vestibular, tive que me preparar para uma prova específica de desenho de observação em uma natureza morta. Então eu tive que aprender a desenhar, porque eu não sabia desenhar. Então eu fui aluna bolsista da Associação de Artistas Ateliê 1, associação que hoje eu integro. Desenhei muito, estudei muito, passei no vestibular e na prova específica. E na faculdade eu acabei fazendo amizade com uma tatuadora e acabei me tornando aprendiz dela. Como eu comecei na pintura, pela pintura mural, para mim sempre foi importante dar atenção para a arte figurativa, para a arte social e para uma arte que abordasse sobre identidades. Sempre foi importante também pensar para quem eu estaria falando, com quem eu estaria falando e o que eu estaria falando para essas pessoas. Quando eu comecei a pensar sobre um processo individual, sobre a minha pintura de cavalete, todas essas questões me confrontaram. A primeira coisa que eu levei em conta foi falar sobre as mulheres no espaço da tatuagem, porque eu já ouvia relatos da minha tutora de tatuagem de como era ser uma aprendiz já nos anos 90. Dentro das artes também existe um contexto muito grande, assim como na tatuagem, de invisibilidade da mulher como artista ou como tatuadora ou como piercer. A segunda coisa que me impulsionou foi que eu acabava vivenciando esses dois espaços de produção ao mesmo tempo. Eu vivenciava o ateliê de pintura e eu vivenciava o estúdio de tatuagem. E vivenciando esses dois espaços, eu sempre gostei muito de fazer registro fotográfico, porque me chamava a atenção a atmosfera, a construção daquele espaço. Quem vive em espaços de produções sabe como a organização desse espaço é fundamental para a construção do nosso trabalho. No meu ateliê, vocês podem ver que eu tenho uma disposição onde eu deixo a minha paleta de tinta, onde eu deixo os meus pincéis, assim como todo outro espaço, que também vai ter meus carimbos de tatuagem, que vai ter meus lembretes de produção, enfim, cada ateliê vai ter sua organização pessoal. E nos estúdios de tatuagem, isso também acontece. Eu falo de uma pintura, que é a tatuagem, na pele, que seria uma tela, né, a pele como tela. Eu falo através da pintura, por uma tela. Então, tudo isso foi se somando à minha produção. E fazer essa comparação entre os espaços de produção também se tornou muito importante no meu processo. Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Hoje, todos esses processos fazem parte de quem eu sou, e quem eu sou faz parte desses processos. Eu preciso desenhar para praticar todas as linguagens, como a tatuagem, como a pintura e a pintura mural. O que eu aprendi na pintura é essencial para o meu desenho e para minha fotografia principalmente, e para minha tatuagem. E a fotografia, ela desencadeou todo esse processo, porque eu trabalho com referência fotográfica. É muito importante falar sobre o trabalho das mulheres que eu estou representando. Essas mulheres são reais, essas mulheres existem,
são tatuadoras e são piercers, e todos os seus relatos muitas vezes se encontram. Todas nós temos histórias semelhantes de casos de machismo ou invisibilidade. Eu preciso ir até elas para fotografar. Eu preciso conhecer o trabalho delas. Eu preciso conhecer o espaço de produção. Com todo o cuidado do mundo e responsabilidade, eu sempre peço licença para integrar o espaço de trabalho delas, porque a tatuagem, diferentemente da pintura, do desenho, do ateliê do artista, também existe um espaço de procedimento, um espaço de cuidado com a saúde. Então, tudo isso é levado em conta na hora que eu vou realizar um registro fotográfico. Para mim é muito importante, como filha da região metropolitana, por assim dizer, estar levando esse retorno para Canoas, uma cidade muito próxima de Esteio, lugar onde eu nasci. Esperamos que logo a situação pandêmica do mundo seja resolvida para logo menos todos conhecerem o meu trabalho fisicamente. Muito obrigada.